a Tricom vai promover encontros regionais para celebrar seus 30 anos. TCE Tocantins promove vistorias de obras paradas e ganha destaque na mídia nacional. TCE-RN desenvolve ferramenta que ajuda no combate ao acúmulo de cargos públicos. TCE-MT lança novo plenário virtual para dar celeridade no julgamento de processos. TCE-SC promove discussões sobre o futuro da educação em simpósio e evento que reúne promotores de justiça. TCE-AL participa de solenidade de comenda de mérito eleitoral que homenageou o ministro Barroso. Encontro regional do TCM Goiás reúne gestores e traz palestra do professor Mário Cortella. TCE Ceará dá início à auditoria sobre oferta de creches e escolas. Está no ar mais uma edição do jornal A Tricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. O Tribunal de Contas do Tocantins e o Instituto Federal do mesmo estado se uniram para vistoriar obras públicas paradas. Professores e funcionários públicos foram ver de perto essas construções para identificar falhas que impediam o andamento dos serviços e propor soluções para a retomada dos trabalhos. A iniciativa ganhou destaque com veiculação do projeto na mídia nacional. Acompanhe. Era para ser uma escola pública de ensino profissional para mais de 1.000 alunos, mas não passou do concreto. A obra, com orçamento de 15 milhões de reais, começou a ser construída há 10 anos e foi abandonada ainda na primeira fase. Agora, um projeto do Tribunal de Contas e do Instituto Federal do Tocantins tenta evitar ainda mais desperdício de dinheiro público nessa obra. Professores, alunos e auditores fazem vistorias para avaliar as falhas do projeto e propor soluções. Essa obra, por exemplo, ela está paralisada no estágio estrutural inicial. Então, nós vamos identificar a parte, se a estrutura ainda está apta a continuar, se ela precisa de alguma intervenção, algum reforço estrutural para poder dar continuidade. Um dos diagnósticos que a gente está fazendo aqui é exatamente a estimativa da vida útil da peça de concreto armado. Em alguns pontos, essa vida útil já foi exaurida. Ela que teria uma estimativa de 50 anos para acontecer, por conta das condições de exposição que a estrutura se encontra, ela já foi desgastada. É muito bacana a iniciativa, é sempre importante combater o mau uso do dinheiro público. A população realmente necessita desses equipamentos em pleno funcionamento. E olha, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte também promove a boa aplicação dos recursos públicos. Técnicos do órgão desenvolveram uma ferramenta eletrônica que vai ajudar os jurisdicionados a monitorar e combater o acúmulo de cargos públicos. A regra é sempre inacumulabilidade. Você não pode acumular cargos públicos. Só que do mesmo jeito que tem a regra, você tem as exceções e essas exceções estão expressamente previstas na Constituição. Quais são as exceções? Aquelas comumente já de amplo conhecimento, né, dos jurisdicionados. 2 cargos de professor, 2 cargos da área de saúde e 1 cargo de técnico com 1 cargo de professor. Então, tirando essas situações de permissão, todos os restantes via de regra, não permitido. Então, a partir daí, os órgãos públicos sempre que identificavam, alguns órgãos inclusive possuem comissões permanentes para a apuração desses acúmulos, outros não, mas os órgãos sempre atuavam no combate ao acúmulo de cargos públicos. Então essa ferramenta veio para auxiliar esses órgãos nesse combate, né? Alguns que já não atuavam vão passar a atuar agora, porque vão ter uma ferramenta que vai auxiliar nesse trabalho, e os que já atuavam vão ter um trabalho otimizado, porque vão ter uma ferramenta que vai fornecer informações concomitantes ali, célere e fácil, né, de fácil absorção, para poder atuar no combate a essa irregularidade que sempre permeia o quadro funcional do jurisdicionado. E para vocês, a ferramenta também facilitou muito na hora de fazer as auditorias, né? Demais. A ferramenta, ela já existia no âmbito interno do Tribunal de Contas, então os auditores já tinham acesso a essa ferramenta. A ferramenta de maneira mais complexa, né, porque a que foi disponibilizada para o jurisdicionado é uma ferramenta mais simples, é mais didática, né, é para evitar problemas ao jurisdicionado. Então, o jurisdicionado vai ter acesso àquela informação de forma simples. A gente já trabalhar com uma ferramenta, certo? Uma ferramenta de BI muito mais complexa, que tem outras informações além daquelas disponibilizadas por meio da ferramenta de consulta ao jurisdicionado. Então, por meio dessas informações, a gente sempre fazia cruzamento de dados com o banco de dados, tanto do CADP, né, que é o nosso sistema que recepciona mensalmente esses dados de folha de pagamento,
como também os dados de Ceará, Pernambuco e Paraíba, que a gente recebe por meio de convênio com os outros tribunais de contas. Então, a partir desses dados compilados, a gente sempre atuava ou comunicando o jurisdicionado sobre aquelas situações de possível irregularidade dos seus servidores, como também atuando por meio de representações pontuais. O objetivo da ferramenta não é só mitigar aquelas situações irregulares que existem hoje, é evitar futuras situações de irregularidade. Então, o gestor, a partir do momento que vai fazer uma nomeação ou uma contratação temporária, por exemplo, ele vai ter acesso através da ferramenta a saber se aquele servidor já acumula um outro cargo ou função em outro órgão jurisdicionado. Então, a partir do momento que ele vai fazer aquela contratação, ele já tem o conhecimento se aquele servidor pode ou não. Então, o gestor já pode barrar dali aquela nomeação para um cargo de comissão ou uma contratação temporária e evitar assim que uma situação irregular surja na sua folha de pagamento. Para facilitar a vida dos jurisdicionados, vocês estão treinando, digamos assim, eles a utilizarem a ferramenta, não é assim? Exato. A capacitação tem a parte teórica, né? Que a gente vem toda a teoria explicando a parte de acúmulo de cargos, como eu expliquei para você, a questão das exceções, das permissões de constitucionamento previstas, as partes das exceções específicas que tem nos regimes jurídicos únicos, e nós temos também a parte prática, que é explicando como que se utiliza a ferramenta, qual é a base de dados, quais são os cuidados que o gestor tem que adotar, né? Quando a gente fala gestor, a gente está falando do gestor e aqueles servidores que vão operacionalizar a ferramenta, né? Que é uma mão de obra qualificada, que a gente entende como o pessoal do controle interno, o pessoal do setor de recursos humanos, que é quem lida diariamente com essa situação de quadro funcional. O Tribunal de Contas do Mato Grosso lançou o novo plenário virtual. A ferramenta ganha sua nova versão para trazer mais celeridade nos julgamentos dos processos da Corte de Contas. Acompanhe. O lançamento oficial do novo plenário virtual aconteceu durante mais uma edição do Interage TCE 22. O presidente, o conselheiro José Carlos Novelli, apresentou a todos as novidades trazidas pelo meio eletrônico de julgar contas do órgão de controle. Numa ajuda, sim, fantástica para as prefeituras no sentido de economizar recursos nas suas defesas orais. Não precisa do advogado deslocar do interior, principalmente a advocacia do interior do estado. Nós temos cidades com distância de 1.300, 1.400 quilômetros de Cuiabá. Então isso facilita demais o trabalho da defesa e com isso nós estamos sendo mais justos, mais democráticos e mais eficientes. Para os gestores públicos que estavam no evento, essa ampliação do novo plenário virtual traz modernidade na atuação da Corte de Contas e facilita a participação nos julgamentos. A gente fica feliz, hoje a gente tem esse aparato digital para não ficar vindo aqui em Cuiabá, presencial, a gente faz tudo online, a plataforma é uma plataforma fácil de trabalhar, então a gente está tendo facilidade realmente de estar desenvolvendo esse trabalho lá na ponta. Mais de 31 mil processos já foram julgados por meio dessa plataforma. Esse meio de apreciar contas começa a atuar lado a lado com o plenário presencial, realizando assim análises mais complexas, como representações, tomadas de contas e monitoramentos. Facilita a atuação do advogado, ajuda na correta aplicação da legislação e, em síntese, é a evolução que a gente vive hoje, tanto na parte do judiciário quanto agora também implementado pelo Tribunal de Contas, visando aí a efetividade dos julgamentos e a melhoria da qualidade desses próprios julgamentos. A criação do plenário virtual, que completa 10 anos em 2022, e agora a modernização dessa ferramenta fazem parte da gestão do presidente conselheiro José Carlos Novelli. Com essa visão moderna e democrática, tem ampliado a atuação do órgão de controle. Cada dia o tribunal está agregando mais e mais produtos para que os gestores municipais tenham condições efetivas para produzir gestão pública de qualidade. E neste mês de agosto, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, completa 30 anos de existência. E para marcar a data, a Atricom vai promover encontros regionais em parceria com os tribunais de contas do país. Acompanhe o vídeo institucional. No dia 26 de agosto, a Atricom completa 30 anos. E começa uma série de 5 encontros regionais em conjunto com os tribunais de contas para marcar a data. Os eventos vão até o dia 6 de outubro. Confira onde serão realizados: Brasília, São Paulo, Maceió
Manaus e Curitiba. Cada edição vai debater um tema estratégico para a associação, com o objetivo de fortalecer o sistema de controle externo do Brasil em benefício da sociedade. Confira mais informações sobre os encontros regionais no portal da Atricom. O Tribunal de Contas de Alagoas, por meio da TV Cidadã, participou de solenidade da Comenda do Mérito Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. A solenidade aconteceu no dia 19 de agosto, no Pleno do Tribunal de Justiça em Maceió. O ministro Luiz Roberto Barroso foi um dos homenageados. Vamos acompanhar um trecho da entrevista concedida com exclusividade ao diretor da TV Cidadã, Valtenor Leôncio. Ministro, mais um prazer em tê-lo aqui pela TV Cidadã, junto com a TV Justiça. Como é que o senhor se sente aqui hoje recebendo essa comenda, né, para aquelas pessoas que abrilhantaram o trabalho da Justiça Eleitoral no Brasil em si? Eu recebo muito honrado. Homenagem boa é assim, quando a gente está vivo, né? A gente pode compartilhar com os amigos, com a família. Tem muito prazer de estar aqui em Maceió e retribuir o apoio que a Justiça Eleitoral de Maceió deu à minha gestão num período difícil de pandemia e reforçar os elos da Justiça Eleitoral Federal com os estados e reiterar os nossos compromissos com a democracia e com a integridade do sistema eleitoral. Bom, o senhor falou, dando entrevista há alguns dias, sobre o reforço da democracia. A posse do ministro Moraes reforçou essa democracia porque lá estava presente todos os segmentos da sociedade brasileira. Acho que foi um momento memorável e simbolicamente muito importante em que os três poderes se reuniram para, uma vez mais, reiterar os valores que nos unem e que estão na Constituição, que é o respeito ao Estado de Direito, aos direitos fundamentais e as regras do jogo democrático. É assim que a vida deve ser e eu tenho a expectativa de nós termos uma campanha em paz, em que as pessoas sejam capazes de colocar as suas ideias na mesa sem necessidade de agressividade, desqualificação do outro, uma agenda construtiva. O país está precisando. A Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Herman Byron de Araújo Soares foi instituída pelo TRE-AL com o objetivo de homenagear aqueles que contribuem para aprimorar a justiça eleitoral. Vamos agora para Goiânia. Lá aconteceu o 12º encontro do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. A iniciativa buscou fortalecer as estruturas político-administrativas dos municípios goianos. O encontro reuniu diversos gestores da região e contou com a palestra do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. Acompanhe. O 12º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás foi realizado em Goiânia com a participação de autoridades goianas e nacionais. A abertura contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, do presidente Joaquim de Castro, do prefeito da capital Rogério Cruz, do conselheiro Edilson Souza, do TCE de Rondônia, vice-presidente da Atricom e que representou o IRB, entre outras personalidades. O evento foi coordenado pelo Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência do TCM, em parceria com o SEBRAE, e contou com o apoio do CNPTC, Abracom, Atricom, IRB, Ampicom, MPC Goiás, TCE de Goiás, AGM, FGM, Marketing Link, Fundação Dom Cabral e IGD. O hino nacional foi cantado pelo Coral do Tribunal em Cantos de Goiás. O 12º Encontro Regional teve o objetivo de fortalecer as estruturas político-administrativas dos municípios goianos, debatendo temas como desenvolvimento regional sustentável, economia nas cidades, as receitas públicas, a nova lei de licitações, entre outros. O governador Ronaldo Caiado elogiou a atuação do TCM. Eu vejo, diante da legislação que existe hoje de prestação de contas, se você não tem um órgão capaz de orientar aos prefeitos, às prefeitas, como é que eles vão cumprir todas aquelas exigências que mudam quase que por hora? E estando junto com o TCM, governo de estado, tenho certeza que não tenho dúvidas que podemos caminhar mais ainda e fazer as coisas certas para que o povo, a população, a sociedade, como disse o presidente, é quem ganha com isso, essa união de forças,
todos trabalhando pela população. O gestor tem que ter a confiança no Tribunal de Contas, que ele está ali mais para orientar do que para punir. E isso acho que é uma forma moderna e inspiração naquilo que o governador também sempre tem preconizado, que é justamente ter harmonia entre os órgãos de controle e entre a gestão pública. O assessor da presidência do TCE de Goiás, Alim Girardi, apresentou o Pacto Nacional pela Primeira Infância e Marcelo Terto, membro do Conselho Nacional de Justiça, fez palestra sobre a advocacia como fator de institucionalidade e integridade na administração pública municipal. O auditor de controle externo, Rodrigo Zanzoni, apresentou o 11º Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O 12º encontro do TCM também teve a palestra do professor Victor Amorim, assessor técnico do Senado Federal, sobre a nova lei de licitações, as providências de regulamentação necessária até março de 2023. O filósofo e professor Mário Sérgio Cortella abrilhantou o evento, em que falou sobre a importância do propósito e a motivação em cenários turbulentos. Na gestão tem coisa que orna e coisa que não orna. Qual é a tarefa de um Tribunal de Contas? Fazer com que fique ornando. E não é a estética, não é a prestação de contas arrumadinha, bem feita, dentro do parâmetro. Isso tem que ser também. Mas é verdadeira, honesta, sincera. O presidente Joaquim de Castro e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, comandaram uma mesa redonda com o tema Retomada Econômico-Financeira e o controle dos recursos nos municípios goianos, que teve como participantes o conselheiro e corregedor Francisco José Ramos, o secretário da Retomada do Estado de Goiás, César Moura, e Antônio Carlos de Souza Lima Neto, diretor superintendente do Sebrae de Goiás. O cientista político Fernando Schuller fez palestra sobre o desafio do governo empreendedor. No final do evento, foi realizado um show artístico com a dupla Newton Pinto e Tom Carvalho. Já em Santa Catarina, o Sistema de Controle Externo promoveu discussões importantes sobre educação. O assunto foi tema do 4º Simpósio Nacional de Educação, o SINED, que aconteceu do dia 9 a 11 de agosto, em conjunto com o Encontro Nacional dos Promotores e Promotoras de Justiça da Educação. A agenda comum foi uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina em parceria com o Ministério Público Estadual. O 4º Simpósio Nacional de Educação, SINED, foi aberto com a apresentação do Coral Encantos, do Instituto Estadual de Educação. O auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, lotou durante a solenidade e contou com a presença de várias autoridades. Como lembrança do evento, elas receberam uma obra do artista plástico Luciano Martins, que simboliza a educação. O SINED acontece em conjunto com o 3º Encontro Nacional dos Promotores e Promotoras de Justiça da Educação. Uma agenda comum no que diz respeito às metas do Plano Nacional de Educação e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. É um momento em que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, no Parlamento, estabelecem discussões importantíssimas sobre o futuro da educação na nossa nação, no nosso país. E nada mais adequado do que estabelecermos esse diálogo e essa parceria na Casa do Povo, no Parlamento. Nós temos que reestruturar a educação no Brasil. E um evento como esse, promovido aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, aqui na Assembleia Legislativa, e com a parte do Ministério Público, é muito importante. Significa que começa a despertar numa área que é muito decisiva para o futuro da nação, um tema da educação. É uma honra para nós sediar um evento como este, um evento nacional, e que trata de uma temática tão importante para a nossa sociedade, que é a temática da educação. Então, para nós, como entidades promotoras do evento, em parceria com o Ministério Público do nosso Estado, é uma honra poder sediar e anfitrionar um evento desta magnitude. Até quinta-feira, vários assuntos importantes serão abordados por especialistas. A palestra de abertura teve como tema Cooperação Federativa e Garantia de Qualidade na Educação, Possibilidades e Desafios.
Acho que a principal mensagem que eu quis trazer para cá é uma mensagem de que é possível. A gente não pode cair nos mitos derrotistas, nas cortinas de fumaça, nos diversionismos. Então, tem muita coisa que pode ser feita, é possível ser feita, a gente já tem sistemas educacionais inteiros que já fazem. O que a gente precisa é cobrar da gestão, cobrar essa visão sistêmica, essa implementação e não os fujões, porque tem muito fujão que não quer enfrentar o verdadeiro desafio. Uma troca de ideias que tem como objetivo buscar soluções para os principais desafios da política educacional. E falando em educação, o TCE Ceará deu início a uma auditoria que avalia a oferta de creches e escolas para crianças de 0 a 5 anos e a qualidade do serviço ofertado. Confira. Com o objetivo de avaliar as ações adotadas pelos municípios para ofertar às crianças de 0 a 5 anos acesso a creches e escolas, está sendo realizada a auditoria operacional pelo Tribunal de Contas do Ceará. A primeira etapa da auditoria foi realizar visitas em campo nos municípios de Acopiara, Aurora, Icó, Jaguaribe, Miraíma e Tururu, no final de junho. As atividades são feitas pela Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, unidade da Secretaria de Controle Externo. O objetivo dessa auditoria é identificar quais as estratégias que o município tem realizado na oferta da educação infantil e quais ações estão sendo realizadas na formação desses profissionais envolvidos na educação, ou seja, queremos saber tanto se está tendo oferta como a qualidade dessa oferta. De acordo com o levantamento Primeira Infância do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto pela Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, o percentual de crianças de até 3 anos em creches no Ceará foi de 31%. E o Plano Nacional de Educação prevê como meta que até 2024, 50% das crianças deveriam estar em creches. Esse trabalho ele consiste numa etapa inicial de planejamento da auditoria. O planejamento ele consiste primeiro num levantamento bibliográfico, certo? Num amplo levantamento, identificamos outros trabalhos elaborados por outros tribunais de contas. Depois, nós fizemos um painel de indicadores com base nos indicadores do IEGM para tentar identificar quais os municípios possuem os piores indicadores para fins de seleção de uma amostra para as visitas em campo. Em seguida, nós partimos para a visita em campo, nos municípios selecionados com base nos indicadores que foram levantados. E lá fizemos a aplicação de alguns questionários, fizemos verificação física das infraestruturas das escolas, verificamos plano de cargo de professores e diversos outros documentos, a fim de aferir se aquelas questões que nós queremos tratar nessa auditoria estão sendo atendidas. Ao término da auditoria, espera-se identificar as ações para a oferta da educação infantil, apontar possíveis deficiências que levam ao insucesso nos resultados, assim como compartilhar experiências exitosas que contribuem para o sucesso dessa política pública. O Jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas, fica por aqui. Te espero na próxima edição.